Em votação, infração número 1, descumprimento de decisão judicial em ação civil pública quanto à reserva de vagas em estabelecimentos de educação infantil, disponibilização de vagas da rede escolar por período parcial e impedimento de matrícula por famílias já contempladas com vagas em execução de sentença coletiva, desestruturação do processo de contratação e remuneração dos educadores infantis e greve da categoria. Em votação nominal, solicito que os vereadores que eu chamarem utilizem o microfone para o voto. Vereadora Adilode Domênico, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Senhor presidente, eu voto não. Vereadora Diló votou não. Este vereador vota não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado. Vereador Alceu Tomé, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Vota não. Vereador Alceu Tomé votou não. Vereador Arlindo Bandeira, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Senhor presidente, não. Vereador Arlindo Bandeira votou não. Vereador Clair de Lima Girardi, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Não. Vereador Clair de Lima Girardi votou não. Vereadora Denise Pessoa, a senhora vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não. Vereadora Denise Pessoa votou não. Vereador Edi Carlos, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não, senhor presidente. Vereador Edi Carlos votou não. Vereador Eloy Frisso, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Eu voto não, senhor presidente, nos termos do relatório e do parecer da comissão processante. Vereador Eloy Frisso votou não. Vereador Edson da Rosa, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não, senhor presidente. Vereador Edson da Rosa votou não. Vereador Felipe Gremelmaier, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não. Vereador Felipe Gremelmaier votou não. Vereador Flávio Cassina, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não. Vereador Flávio Cassina votou não. Vereador Chico Guerra, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não. Vereador Chico Guerra votou não. Vereadora Gladys Frisso, a senhora vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto sim. Vereadora Gladys Frisso votou sim. Vereador Gustavo Toigo, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não, presidente. Vereador Gustavo Toigo votou não. Vereador Neri Andrade Pereira Júnior, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Senhor presidente, voto não. Vereador Neri Andrade Pereira Júnior votou não. Vereadora Paula Iores, a senhora vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não. Vereadora Paula Iores votou não. Vereador Paulo Périco, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Não. Vereador Paulo Périco votou não. Vereador Rafael Bueno, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto sim, senhor presidente. Vereador Rafael Bueno votou sim. Vereador Renato Nunes, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou
ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Senhor presidente, com toda alegria, voto não, senhor presidente. Vereador Renato Oliveira, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração... Desculpe, vereadora Gladys, antes só a repetição do voto do vereador Renato Nunes. Vereador Renato Nunes votou não. Vereador Renato Oliveira, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não, senhor presidente. Vereador Renato Oliveira votou não. Vereador Ricardo Daneluz, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não, senhor presidente. Vereador Ricardo Daneluz votou não. Vereador Rodrigo Beltrão, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Não. Vereador Rodrigo Beltrão votou não. Vereador Velocino Ues, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Voto não. Vereador Velocino Ues votou não. Encerrada a votação nominal. Em relação à infração número 1, por gentileza, nós estamos num processo de votação. Votaram sim pela procedência da infração e pela cassação do denunciado os vereadores Rafael Bueno e vereadora Gladys Frisso. Votaram não pela improcedência. Votaram não pela improcedência da infração e pela absolvição do denunciado os vereadores Alberto Benegúcia, Dilode Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Denise Pessoa, Edi Carlos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Felipe Grebelmaier, Flávio Cassina, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Neril Carteiro, Paula Iores, Paulo Périco, Renato Nunes, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão e Velocino Ues.